Boa noite a todos, a pessoas que nos assistem a partir de casa. Boa noite, Mr. Rogério Mariano. Boa noite, Mr. Luís Gonçalves. Como é que está? Boa noite. Boa noite. Bem, em primeiro lugar, quero agradecer a vossa presença. Bem-vindos a mais um direto da Associação Nacional de Treinadores de Moçambique. Quero agradecer a presença do selecionador neste direto. A Associação agradece imenso a sua presença. Vamos ter como moderador também do programa o jornalista do olhoclínico.mz, David Nhacengo. David, obrigado pela tua presença. Mas antes de passarmos à conversa propriamente dita, vamos ter uma intervenção do Sr. Secretário-Geral da União de Treinadores de Futebol dos Países Lusófonos, Dr. Sérgio de Araújo. Boa noite, doutor. Tenha a bondade, por favor. Muito boa noite a todos os presentes. Para mim é um motivo de grande orgulho de cada vez que eu venho a esta sala virtual em Moçambique. Este é o motivo que nos faz lembrar a razão de ser da União dos Treinadores de Futebol dos Países Lusófonos. Eu estou a olhar para o Mr. Luís Gonçalves e estou-me a lembrar do momento em que nós fizemos a apresentação pública da nossa associação, que o Mr. teve presente. Enfim, presenteou-nos com a sua presença, que muito nos honrou. E longe estaríamos nós de pensar que hoje estaríamos neste ponto, quer dizer, estamos a trilhar um ponto em que a própria União dos Treinadores está-se a desenvolver, está a traçar um caminho nunca antes caminhado por ninguém. Estamos a falar somente da primeira associação intercontinental de treinadores do mundo, e isto depois tem um efeito positivo muito interessante, é que leva associações de treinadores como a moçambicana por osmose e inspirada neste projeto também a incrementar o seu projeto. E no fundo hoje eu só queria mesmo vir aqui dar um abraço, desejar o maior dos sucessos à Associação de Treinadores Moçambicana na pessoa do seu presidente, Arnaldo Salvado, e do meu grande amigo Rogério Mariani, o homem a que eu já disse que parece um bicho carpinteiro, que ele de facto não para, e desejar um grande abraço ao nosso amigo Luís Gonçalves, desejando-lhe o maior dos sucessos e felicidades em Moçambique. E pronto, e mais uma vez eu olho para aí, eu de facto sinto-me em casa em Moçambique, é uma coisa que não se explica, sente-se, e fico mesmo muito feliz por assistir todas as quintas-feiras a estes seminários. A todos vocês um bem-aja, continuem, e estamos juntos através da Associação de Treinadores de Moçambique, através da União dos Treinadores de Futebol dos Países Lusófonos, através do nosso embaixador Luís Gonçalves, e portanto estejam completamente à vontade. Para nós é um grande motivo de orgulho este intercâmbio, esta osmose de conhecimento. Bem-ajam. Força desde Portugal para vocês. Obrigado, um grande abraço. Obrigado, doutor. Muito obrigado pelas suas palavras. David, o programa é teu. Boa sorte, um abraço. Vamos a isso. Boa noite, Mister. Antes de mais, estamos num período bastante complicado da nossa história. Mister, como é que está a passar este período de quarentena, de isolamento social? Boa noite, e se me permite, antes de mais, eu gostaria de agradecer o convite à Associação de Treinadores de Futebol Moçambique e também agradecer, ainda há poucas palavras, do Dr. Sérgio, como secretário-geral da União dos Treinadores dos Países Lusófonos, e queria enaltecer realmente a dinâmica que a Associação de Treinadores de Futebol Moçambique tem vindo a demonstrar ultimamente. Uma palavra também de apreço para o presidente da Associação de Treinadores de Futebol, Arnaldo Salvado, diretor técnico nacional também da Federação Moçambicana de Futebol, e um abraço especial para o meu colega e amigo Rogério Mariani, porque tem dinamizado ultimamente, com muito sucesso, penso eu, a Associação de Treinadores de Futebol de Moçambique. E esse é o objetivo, é que a Associação de Treinadores seja mais forte. Eu penso que se a associação de classe for mais forte, naturalmente, o futebol também será mais forte. E agradeço também a presença do jornalista David Nhacengo, e vamos à conversa. Em relação à pergunta, como é que tenho passado? Diariamente, sempre muito atento às notícias e a tudo o que se passa em Moçambique, apesar de estar em Portugal. Portanto, como sabem, estou em Portugal devidamente autorizado pela Federação, porque a minha família está em Portugal e eu solicitei essa autorização para estar junto à minha família neste período.
difícil da pandemia, difícil em todo o mundo. Claro que cada país tem as suas características, as suas particularidades, mas tenho naturalmente cumprido com as indicações das autoridades de saúde, e tenho estado sempre atento ao que se passa em Moçambique e, ao mesmo tempo, tenho aproveitado muito do meu tempo para pôr alguma leitura em dia, não só leitura técnica, mas como outra. Mas continuamos, quando eu digo continuamos, eu e a minha equipa técnica continuamos ativos no nosso trabalho, dentro do possível, naturalmente. E tenho aproveitado também muito tempo para rever os jogos de seleção de Moçambique, os jogos que nós realizamos, rever também os jogos dos nossos adversários, temos continuado na procura sempre de potenciais jogadores que possam representar a seleção de Moçambique. Estou-me a referir, por exemplo, a jogadores que normalmente eu designo jogadores de segunda geração, e tenho passado muito tempo também, naturalmente, a analisar jogos e jogadores. E de resto é também dedicar algum tempo à família, porque naturalmente estando em casa e tenho 2 filhos que estudam e, na medida do possível, também dou algum apoio aos meus filhos na questão da escola. Neste momento há aulas online em Portugal, portanto as escolas não estão a funcionar com a presença dos alunos, presença física. É assim que se tem passado o tempo, mas devo dizer, muito ansioso pelo regresso, porque nós somos homens de atividade, somos homens do futebol e somos homens que gostamos de estar no terreno, gostamos de estar em atividade e realmente confesso que este tempo todo em casa não é fácil. Imagino, Mister. Bem, Mister, entrando agora nas questões que eu tenho aqui preparadas e são questões que muita gente gostaria de lançar. A primeira grande questão que eu lanço, Mister, é: qual é a diferença entre um treinador de um clube e um selecionador nacional? Várias diferenças, e realmente ser treinador da seleção nacional ou ser selecionador implica estar muito tempo, às vezes mais do que nós gostaríamos, sem treinar, sem estar no terreno, sem estar, portanto, em contacto com os jogadores, com a equipa, em estar a trabalhar as nossas ideias, em corrigir os erros. Por exemplo, do jogo que foi no fim de semana passado, preparando o próximo jogo do fim de semana seguinte. Portanto, esta questão de haver muito tempo sem treino, sem estar no terreno, é uma das grandes diferenças, o que obriga que nós, selecionadores, naturalmente, tenhamos outro tipo de papel. O selecionador passa muito mais tempo a fazer scouting, vamos dizer, a pesquisar, a analisar, a avaliar. Um treinador de um clube, naturalmente, tem um plantel definido, tem um grupo de trabalho, com uma ou outra diferença, e esse plantel é que vai trabalhando semana a semana, mês a mês, ao longo do ano. Treino diário, jogos, às vezes até 2 jogos por semana, treino, competição, recuperação, treino, competição, recuperação. É uma sistematização que naturalmente cria uma rotina e um hábito que são diferentes na seleção nacional, forçosamente. Mas essa é uma das questões. O facto de ter um plantel bem definido é diferente. Portanto, o selecionador tem que avaliar muito bem como é que os jogadores que normalmente dão o seu contributo à seleção nacional, ou que possam vir a dar o seu contributo à seleção nacional, estão, e quando realmente tem a competição, no período das datas FIFA, então, chegando aí, depois de um trabalho muito profundo de análise, de avaliação, e depois de fazer a sua convocatória para a seleção nacional, então vai ter um grupo de jogadores e que com pouquíssimo tempo vai fazer o trabalho, digamos, habitual de um treinador no terreno. O selecionador, na minha opinião, vai também, as suas funções, ou a sua intervenção pode ir ou deve ir para além do simples treinador.
Penso que um selecionador nacional também tem uma palavra a dizer, por exemplo, na definição do que é o desenvolvimento do futebol de um país, neste caso estamos a falar de Moçambique. Portanto, para além do treinador, que é selecionador, também eu penso que esse papel é uma das responsabilidades de um selecionador e, naturalmente, deve ser explorado. O dia-a-dia do selecionador é, naturalmente, avaliar os jogos. Exemplo, durante o fim de semana, há um jogo do Moçambola que nós vamos observar. Eu e a minha equipa técnica observamos vários jogos, o máximo de jogos possível, de preferência ao vivo, e depois fazemos a nossa análise daquilo que foram os jogos, os relatórios, pegamos nos relatórios dos jogos, debatemos as nossas ideias e as nossas impressões sobre os jogadores, sobre o jogo, e vamos construindo a pouco e pouco, portanto, uma ideia e vamos construindo, no fundo, um relatório dos jogadores para depois, quando chegar a hora da escolha, fazer a convocatória, estarmos o mais identificados possível. Também é muito um trabalho de análise de vídeo. Como sabes, não é possível nós observarmos todos os jogadores e todos os jogos. E quando falamos de jogadores moçambicanos que atuam no estrangeiro, mais complicado se torna é por alguma dificuldade de recursos. E então a análise de vídeo aqui assume um papel muito importante. Analisar os jogos, ver muitos jogos e depois termos a nossa base de dados, a nossa ideia dos jogadores e acompanhar os jogadores o melhor possível. Portanto, o trabalho do selecionador é um trabalho muito mais, excetuando aquele período em que estamos na data FIFA, realmente em estágio, com treinos e jogos, é um trabalho muito mais de scouting, de prospecção, de análise, de acompanhamento, mas também, na minha opinião, poderá ser de pensamento de novas, do rumo que se quer dar ao futebol, neste caso em Moçambique, naturalmente, sempre em colaboração com os outros intervenientes. Ainda há pouco falámos do diretor técnico nacional, o Mr. Renato Salvado, que é o presidente aqui da associação, e que chegou à federação, tem um papel muito importante na definição da política, digamos, do futebol nacional. Mister, acabou falando um bocadinho desta questão do scout, da observação dos jogadores, mas eu gostaria que o Mister aprofundasse mais um bocadinho como é que, olhando para a estrutura que tem a nível da seleção nacional, em que trabalha com os seus adjuntos, como é que fazem o trabalho de scouting e como é que sistematizam os atletas observados que no fim do dia são selecionáveis para as seleções nacionais, as diferentes seleções nacionais? Muito bem. Em primeiro lugar, há uma coisa que é fundamental, é nós termos o conhecimento do calendário competitivo. Portanto, estando em Moçambique, a principal competição, o Moçambola, portanto, nós ao termos o calendário, temos que elaborar um plano de observações e, claro que nós temos que ter também sempre, portanto, em dia e acompanhar os calendários. Por exemplo, aqui em França temos 2 jogadores, o Cher e o Reinildo, na África do Sul, os vários, em Portugal, várias divisões. Temos um jogador no Cazaquistão, temos um jogador no Azerbaijão, portanto, temos que ter sempre acesso aos calendários competitivos e, a partir daí, elaborarmos um plano de observações. Normalmente, eu gosto de garantir, pelo menos, que em cada observação estejam 2 treinadores. Porquê? Claro que se não é possível, apenas um. Mas porquê 2? Porque eu entendo que é muito mais benéfico e muito mais positivo estarem 2 treinadores da mesma equipa técnica a observar um jogo. Porque vamos imaginar, por hipótese, que o David é treinador e nós os 2 vamos ver um jogo. Os olhos do David veem umas coisas e os meus olhos veem outras. Claro que nós temos uma ideia comum, partilhamos
a mesma equipa técnica, ou estamos inseridos na mesma equipa técnica e partilhamos ideias comuns e temos um conceito, uma ideia de jogo, mas não deixam de ser duas pessoas diferentes a observar o jogo. E de certeza que há de haver situações que o David observa e que eu não observo e vice-versa. E então, essa partilha, mesmo durante o jogo de opiniões, pode ser muito, muito produtiva, muito proveitosa. Portanto, como eu dizia, elaborar um plano de observações, escalar quem vai observar, quem são os treinadores que vão observar os jogos. Por vezes tem acontecido até toda a equipa técnica observar o mesmo jogo. E depois disso, naturalmente, como eu estava a dizer, há um relatório do jogo. Esse relatório, depois, todos os meus adjuntos têm que me fazer esse relatório. Analisamos no dia seguinte ao jogo, no dia seguinte que vamos estar a trabalhar juntos, analisamos esses relatórios, trocamos opiniões. Tenho um adjunto que tem uma tarefa específica, que é o que é capaz de acompanhar em permanência, com os recursos que têm à disposição, os jogadores moçambicanos que jogam fora de Moçambique e também elabora um relatório semanal de, por exemplo, o Mexer jogou ou não jogou, o Rendo jogou ou não jogou, o Domingues jogou ou não jogou, quantos minutos, Ainadinha, etc. E depois temos a possibilidade de também aceder às imagens desses jogos, o que é muito importante. Naturalmente que depois, quando temos já realmente os relatórios dos jogos, depois temos sempre uma discussão, uma partilha de ideias e de opiniões. Há também jogos para visualizar e quando temos acesso a esses jogos, nem sempre isso é fácil, mas quando temos, portanto, cada um tem que fazer essa observação. Por vezes eu distribuo, por exemplo, o Nelinho vai observar este jogo, vídeo, depois vamos falar sobre isto e vais dizer as tuas impressões. Pode-se, o Nelinho vê o Marítimo a jogar, no Marítimo com a Zainadinho, como é que ele esteve, como é que não esteve. Mas eu próprio tenho sempre essa possibilidade de mais tarde ir buscar essas imagens e, naturalmente, nós vamos acompanhando assim os jogadores. Este é um processo permanente. Sempre que é possível mesmo ver um jogo em direto na televisão, eu faço. Claro que isto depois vai a pouco e pouco alimentando os nossos fecheiros com aquilo que eu entendo que é o mais importante para a evolução da nossa ideia. Mas isto tudo, e antes de mais nada, dizer o seguinte, isto tudo só é possível porque há uma ideia de jogo, há um modelo de jogo e, naturalmente, claro que há sempre questões e qualquer escolha, qualquer decisão quem toma decisões pode ser sempre criticado, mas quando há uma base de jogadores, e se analisarmos este convocatório, desde que eu estou à frente da Seleção Nacional, não há grande variação, mas significa que os jogadores têm correspondido e têm estado a um bom nível. Não significa que não hajam outros jogadores que possam vir a entrar, porque nós também estamos sempre à procura de novos jogadores. Portanto, como eu dizia, todo este trabalho aparece porque há uma ideia de jogo e que nós sabemos, e eu posso adiantar, por exemplo, isso é uma pergunta que às vezes surge, eu considero muitas características de jogadores, mas normalmente procuro jogadores para a minha ideia de jogo, para o meu modelo de jogo. Ok. Pronto. Só uma intervenção, peço desculpa. Estamos com alguns problemas, não sei quem é que deixou ligado o telefone, estamos com alguns problemas de som de fundo. Agradecia que, se pudessem, por favor, verificassem os telefones, porque está, de facto, a ser um bocadinho, está a interferir com o som do direto, está bem? Peço imensa desculpa. Sr. Selecionador, obrigado. Desculpa, quando diz o telefone. Estou? Sim, Mister, podemos continuar. Creio que está resolvido. Está resolvido? Pronto. Pronto, eu estava a dizer que realmente a questão
da observação e da metodologia adotada é sempre em função, como eu disse de início, em função do calendário competitivo que temos, em função dos recursos que temos, mas sempre acompanhando os jogadores que para nós entendemos que fazem parte, digamos, da seleção e ao mesmo tempo a procura de novos jogadores. Exato. Não sei responder à pergunta, mas não, respondeu. É sempre permanente. Por exemplo, posso também dar este pequenino exemplo, sempre que há uma notícia nova de algum jogador novo, surge ou por sugestão, até às vezes sugestões de fora. Já tem acontecido algumas pessoas, o jogador X, o nome não interessa, que joga naquele país, você conhece e tal, vamos à procura deste jogador. E felizmente temos a possibilidade de ir à procura e normalmente temos acesso a imagens e essa é a primeira, vamos lá ver este jogo, ou 2, ou 3, ou 4, depende, jogos deste jogador e se for o caso e se for possível, porque às vezes não é, alguém ver esse jogador, eu posso dar outro exemplo, houve um período em que portanto, 2 adjuntos meus estavam em Portugal e estando em Portugal e havendo jogos, neste momento não há jogos para ninguém, não é? Havendo jogos, temos que ir ver, portanto, esses jogadores, conhecer os jogadores. Por exemplo, eu também entendo que é muito importante, dentro do possível, conversar com o treinador desse determinado jogador, por exemplo. Se possível, também conversar com esse jogador para perceber um pouco quais são as motivações dele, qual é, no fundo, a forma de ele estar. Alguns casos têm a ver com a personalidade, mas isso também vem com o tempo. Também mais um dado importante. Portanto, no fundo, é um pouco aquilo que todos os selecionadores fazem, que é observação e avaliação, scouting e análise. Ou seja, os treinadores dos clubes acabam também assessorando o próprio selecionador nacional naquilo que é a identificação das características do próprio atleta. Características, digo, ocultas, sim, né? Pode ser uma possibilidade, não é uma regra. Ou seja, eu tenho um princípio que é respeito máximo pelos colegas de profissão. Exato. Porque eu, como treinador, gosto de ser respeitado, portanto, eu acho que respeitar os outros é fundamental. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque eu evito ao máximo interferir no trabalho dos treinadores. Portanto, por vezes falo com os colegas, não é uma constante, não sinto essa necessidade, mas sei que no momento em que eu precisar de ligar para um colega e perguntar uma opinião e pedir uma ajuda, os colegas estão disponíveis, como já tem acontecido. Não há, da parte dos treinadores, sugestões, dizer, olha, convoca este, ou convoca aquele, ou este jogador é melhor, este jogador é pior. Não tem havido. E mesmo que houvesse, imaginando um treinador que diga, olha, atenção, este jogador está realmente a evoluir muito bem, o inverso acontece. É certo. Estar em contacto e dizer, olha, como é que está, eu não quero estar a falar em nomes, mas como é que está o jogador tal? Como é que tem estado? Tem evoluído? Já aconteceu, por exemplo, eu até falar com um colega e dizer, olha, este jogador agora na tua equipa tem jogado mais nesta posição, estava habituado a jogar noutra, como é que... Pronto. Das vezes que estabeleci contacto com os treinadores sempre, como se costuma dizer, 5 estrelas, sempre disponíveis para colaborar, e penso que tem que ser assim, porque isso é que faz com que o futebol evolua e isso é que faz com que nós andemos para a frente, até como classe de treinadores. Exatamente. Mister, estamos a fazer as questões de forma encadeada. Depois de fazer este trabalho de scout, esta observação dos atletas e depois convocá-los, como é que é a metodologia de trabalho dos treinos, tendo os atletas já consigo? Como é que o Mister prepara os treinos? Muito bem. Como é que é? Muito bem. A preparação
é feita antes, obviamente, mas eu posso aqui descrever um pouco passo a passo. A partir do momento que está a convocatória lançada, e repare que é muito importante o conhecimento do adversário, porque mesmo a convocatória, quando é feita, tem em conta o adversário que vamos defrontar. Não só a qualidade dos jogadores, não só o momento de forma, que é muito importante, dos jogadores, mas também as características dos jogadores em função do adversário que vamos defrontar. E nós fazemos também esse trabalho. Nós temos um treinador, um dos meus treinadores adjuntos, o João Pereira, que também tem essa especialidade, digamos, de análise do adversário, faz um trabalho de análise do adversário, conhecimento do adversário, e depois isso faz um relatório escrito, um relatório vídeo, nós analisamos, avaliamos e depois então decidimos qual é a estratégia que vamos utilizar naquele jogo. Exato. Isto tudo implica o quê? Na convocatória, quando os jogadores são chamados, isso também é tido em conta. Significa também que a partir do momento que entramos em estágio, temos um programa, naturalmente, bem definido de trabalho, ao longo dos 10 dias da data FIFA. Portanto, a data FIFA começa numa segunda-feira e termina na terça-feira da semana seguinte. E nós, portanto, temos o plano, mas eu queria acrescentar aqui uma coisa, é que muitas vezes somos condicionados pela chegada dos jogadores. Já me tem acontecido, eu no primeiro treino do estágio, não ter a equipa, nem no primeiro nem no segundo, a equipa completa, porque infelizmente, os jogadores africanos que atuam na Europa, e os moçambicanos, naturalmente, sofrem muito com as deslocações. Vamos imaginar, o Cristiano Ronaldo joga nas Juventus, certo? Se o meu colega, selecionador de Portugal, o meu amigo Fernando Santos, o convocar, naturalmente, ele rapidamente chega a Portugal. Exato, em 5 horas. Um exemplo. Agora, vamos pegar num jogador, que é o Zainadine, que joga em Portugal, e o selecionador Luís Gonçalves convoca o Zainadine. Tem que sempre ponderar. Vale a pena ele ir imaginando, o jogo é fora. Vale a pena ele ir a Moçambique? Não vale a pena? Quantas horas de viagem? Etc. E jogou no domingo, jogou no sábado, jogou na sexta. Aqui a recuperação é fundamental. Portanto, eu estou a fazer esta conversa para quê? Para explicar que uma das minhas maiores preocupações é quando a equipa se reúne, quando os jogadores realmente estão juntos na seleção nacional, eles cheguem à seleção o melhor possível e eu tenho que perceber como é que eles estão. A recuperação aqui é fundamental. Porquê? Porque o desgaste das viagens é muito grande. Certo. Eu sei que isto às vezes é tema de conversa, de discussão, mas é uma realidade. Portanto, a minha primeira preocupação é perceber como é que está o grupo, como é que estão os jogadores. E nós, vamos imaginar, uma convocatória de 23 jogadores, tu tens jogadores em diferentes situações. Claro que é impossível ter todos no mesmo patamar. Portanto, essa é a minha primeira preocupação. Depois, data FIFA, tens 1 ou 2 jogos. Por exemplo, em outubro, nós tivemos um jogo particular no Quênia. Uma data FIFA, só tivemos um jogo. Portanto, necessariamente a planificação é diferente e o trabalho é diferente. Certo. Em setembro, posso dar um exemplo. Em setembro, nós tivemos um jogo, dia 4 de setembro, logo nas Maurícias, o primeiro jogo comigo como selecionador, e só na véspera é que eu consegui ter a equipa toda junta. E como o jogo foi nas Maurícias, o grupo teve-se que reunir lá. Não fomos juntos de Moçambique. Portanto, tudo isto tem que ser considerado. E quando nós fazemos a planificação, naturalmente, nós temos que ter isto em consideração. Por hipótese, treino de segunda-feira, normalmente, eu vou considerar, sendo honesto, o grupo não está completo. Portanto, o treino, a maioria dos jogadores jogaram no domingo, na véspera,
o treino de segunda-feira terá que ser um treino de adaptação ou de recuperação, se preferiste. Contudo, e como nós na seleção temos pouco tempo para trabalhar no campo, tem que haver já algum conteúdo, tem que haver já alguns exercícios que trabalhem um pouco aquilo que nós queremos depois colocar em prática no jogo. Exatamente. Na seleção, como também nos clubes, acontece muito trabalho de vídeo, de análise, mas na seleção tem um peso maior. Porque Exatamente. o tempo de treino no terreno é menor. E depois há outra questão. Além da questão física, tu quando tens o teu grupo de trabalho, a seleção contigo, tens jogadores que se calhar num clube jogam com um dispositivo tático 4-4-2, tens outros que jogam em 4-3-3, tens uns que jogam com mais em posse de bola, tens outros que jogam mais em contra-ataque, vamos dizer, tens uns que a equipa pressiona mais alto, outros a equipa pressiona. O modelo de jogo em cada clube, não vou dizer que são todos diferentes, mas há diferenças. Exato. Mais uma razão para que nós, na seleção, tínhamos que ganhar tempo no trabalho, digamos, de visualização, de análise de jogo, de análise do adversário, análise da nossa equipa e correção de alguns erros. Portanto, isso tudo é planeado. E há um programa que é feito, e temos que ir ao pormenor, desde as refeições, as horas do pequeno almoço, as horas da palestra, pronto. Segunda-feira, que é o dia em que o grupo está reúne-se normalmente, mesmo não seja 100%, tem que haver um treino, que é um treino mais de adaptação. E tem que haver, naturalmente, também já alguma informação suplementar. Mesmo que, já aconteceu, não estão os jogadores todos, mas depois, à medida que os jogadores chegam, nós damos essa informação, até individualmente, se for preciso. Portanto, na terça-feira, vamos imaginar, eu estou a falar como se o jogo fosse numa quinta-feira. Okay? Certo. Numa quinta-feira. E estamos a imaginar que são 2 jogos neste período da data FIFA. Na terça-feira, naturalmente, e vamos partir do princípio que já estamos todos, e em função da estratégia adotada para o jogo, nós vamos já trabalhar sempre a nível estratégico. Isto quer dizer o quê? Processo ofensivo, processo defensivo, por exemplo, organização defensiva e transição, defesa-ataque, depois, naturalmente, ataque organizado, transição defensiva, e isto estamos a falar de terça, que é o segundo dia, quarta, terceiro dia, é a véspera do jogo. Sim. Às vezes, já me questionaram se poderíamos fazer um treino bidiário. Se houver condições para isso, se realmente os jogadores estiverem em condições, e eu privilegio sempre a condição do jogador, porque nós queremos é o jogador para o jogo, não é para o treino. E então esta gestão e este equilíbrio é fundamental. Por um lado, tu tens que dar conteúdo e tens que trabalhar aquilo que queres realmente que os jogadores e que a equipa interpretem no jogo. Por outro, tens que ter sempre a capacidade de gerir o esforço do jogador para que quando ele chegar ao dia do jogo ele estar bem para responder. Exatamente. Ok? O treino de véspera do jogo normalmente é treino puramente estratégico, bolas paradas. Exatamente. Eu considero que cada vez mais os esquemas táticos ou as bolas paradas vão ter o maior peso na decisão dos jogos. E tem significado isso ao longo dos tempos. Não é que eu, se me perguntares, pessoalmente, eu gosto mais de ver gols de bola corrida, como se costuma dizer. Mas as bolas paradas, os esquemas táticos, cada vez vão ter mais peso. Portanto, nós também temos que trabalhar. O que é que tem sido, e agora neste caso concreto da nossa seleção, o que é que tem sido a grande vantagem? É um grupo
que apesar de ter sofrido algumas alterações a pouco e pouco, com a introdução de novos jogadores, é um grupo que está junto há muito tempo, já trabalha junto há muito tempo. E isto tem-nos dado realmente maior capacidade. Exato. Porque também são profissionais competentes, são jogadores que realmente têm vontade de melhorar, e eu tenho sentido isso sempre. Exato. Portanto, jogadores sempre muito disponíveis para aprender, jogadores sempre muito disponíveis para acrescentar valor à seleção, e a trabalhar sem qualquer restrição, sem qualquer questão. Se o jogo for quinta-feira, segunda-feira, juntar o grupo, adaptação, informação sempre, e logo no princípio do estágio tem que haver informação sobre o último jogo. Exatamente. Agora, aqui outra questão. Imagina, nós, e vamos a caso concreto que é mais fácil para as pessoas perceberem. Nós, em novembro, tivemos um estágio com 2 jogos. Jogando em casa, jogando fora. O jogo anterior tinha sido um jogo particular. Exato. Como costuma dizer. No Quénia, fora. Naturalmente, nós fazemos a análise desse jogo, apesar de já ter passado algum tempo. Tem que haver alguma análise. Porque há sempre aspectos que nós podemos melhorar na nossa forma de jogar, na nossa... Portanto, essa informação, essa avaliação, essa transmissão de conhecimento para os jogadores tem que ser feita. E logo aí nós já estamos a colocar os jogadores na mesma onda, vamos dizer. Mesmo que eles venham de equipas muito diferentes, com formas de jogar muito diferentes, aí já estamos outra vez aqui na seleção, é assim que jogamos, estes são os nossos princípios de jogo, é desta forma que nós trabalhamos. Neste jogo aqui, nesta situação, podíamos ter feito melhor, aqui podíamos ter feito diferente, etc, etc, etc. Exato. Depois, como eu tinha dito, segundo dia, já trabalho com conteúdo, já virado para o jogo, o que é que nós vamos fazer, porque essa decisão já tem que estar tomada antes. Exatamente. Já tem que estar tomada antes. Eu, quando faço a minha convocatória, eu já tenho que conhecer minimamente, e às vezes nem sempre é fácil termos acesso às imagens, mas eu tenho que conhecer minimamente os adversários, e eu já tenho a minha decisão quase, não digo totalmente, mas quase tomada da forma como nós vamos jogar. Não é os jogadores que vão jogar, é da forma que vamos jogar. Portanto, e naturalmente todos os momentos em que temos para trabalhar no campo têm que já ser no sentido de dar-nos conteúdo para o jogo. No fundo, é dizer, vamos jogar, por exemplo, vamos jogar com uma linha mais subida, vamos pressionar mais alto nos primeiros 15 minutos de jogo. Então vamos fazer já trabalho nesse sentido. Pronto, para além da questão das bolas paradas que eu falei. Jogando quinta-feira e ganhando, como nós todos gostamos, o segundo jogo, e se for em casa, dando um exemplo, recebemos o Ruanda, claro, vamos ter que viajar. Portanto, isso tem que estar tudo planeado. E como é que é a viagem? Como é que os jogadores estão? Claro que há coisa que só tu só vais saber no fim do jogo. Nós nunca estamos livres de haver uma lesão, etc. E só no fim do jogo é que tu vais realmente perceber, minimamente, porque há coisas que só percebes 24 horas depois. Exato. Como é que os jogadores estão, não é? E a viagem. Logo aí, a viagem tem que ser, portanto, contemplada, tem que ser feita o melhor possível, no sentido de que o processo de recuperação dos jogadores seja uma realidade. E aí tem muita importância, não só a alimentação, mas os suplementos que são utilizados e que nós utilizamos também, e a equipa médica, digamos, tem um papel muito importante em articulação com a equipa técnica, e nós temos o preparador físico da equipa técnica, que é o Florencio Tempo. Portanto, essa recuperação tem que ser real, tem que ser efetiva. Exato. Depois vais jogar fora.
Exemplo, fomos jogar a Cabo Verde, mas fizemos uma escala em Portugal. Em Portugal, certo? Fizemos uma escala em Portugal. Por questão de gestão de viagens, foi necessário. Não vamos passar o tempo em Portugal à espera que as coisas aconteçam. Portanto, estamos em Portugal, temos hipóteses, vamos treinar. Esse treino também tem que ser um treino que vá contribuir para aquilo que nós queremos no jogo. Portanto, o que eu quero dizer com isto tudo é todos os treinos que nós fazemos, e às vezes até pode parecer que treinamos pouco, mas todos os treinos que nós fazemos têm que ser com conteúdo e sempre com o objetivo de preparar a equipa para aquele jogo. E há pouco perguntavas-me da questão da diferença entre um selecionador e um treinador de clube. Um treinador num clube, se calhar, tem muito mais facilidade nesta gestão, na questão dos treinos, na questão da recuperação. Depende também quantos dias tem numa semana, se há viagem pelo meio, se não há. Portanto, isto eu não sei se querias que eu entrasse mais por nós, mas no fundo é feito um planeamento, nós temos em consideração como é que os jogadores nos chegam às mãos, vamos assim dizer, temos a nossa avaliação, os conteúdos de treino são todos direcionados para o jogo, há muita informação transmitida aos jogadores através do vídeo, análise do nosso jogo anterior, análise da equipa adversária, se nós entendermos até, mostramos grupos mais reduzidos, algumas imagens em relação a algumas situações concretas de jogo que nós queremos, ou até a nível individual. Portanto, o recurso ao vídeo é uma constante e é obrigatório numa seleção. Num clube é normal e é obrigatório hoje em dia, num clube profissional de futebol, na seleção eu acho que é fundamental. Porque o tempo de treino é realmente mais possível. Ok. Mister, passando para outro ponto que eu acho que é estruturante para o nosso futebol, é a questão do modelo de jogo. Qual é o modelo de jogo que o Mister defende? E como é que o Mister procura passar isto para as outras seleções? Falo das seleções de base, que são as seleções das categorias inferiores. Ok. Fazer aí um ponto prévio. Portanto, a minha intervenção é só na seleção A / seleção sub-23. Exato. Portanto, da seleção sub-20 para baixo, vamos dizer assim. Portanto, o Mr. Renato Salvado é o responsável máximo, é o diretor técnico nacional. Não significa que não possa haver partilha de ideias, de opiniões, e eu estou sempre e estarei sempre disponível para colaborar, para trocar ideias e também para aprender. Portanto, eu não imponho, aliás, não vou dizer ao selecionador sub-20 que tem que jogar desta forma ou daquela. Portanto, eu tenho a minha forma de jogar, tenho a minha ideia de jogo. E mais nada, se houver, como eu acho que vai haver proximamente, essa possibilidade de nós, de uma forma aberta, discutirmos, analisarmos e partilharmos ideias, e depois, se houver o entendimento que as seleções de jovens de Moçambique, sub-20, sub-17, eventualmente sub-15, se vier a aparecer essa seleção, devem jogar todas da mesma forma. Estamos cá para isso. Okay. Eu pessoalmente, não acho que seja obrigatório a seleção principal ter um modelo de jogo igual às seleções jovens. Ok. Eu acho que é fundamental portanto, as seleções jovens de qualquer país, não estou a falar de Moçambique em específico, de qualquer país, terem um modelo de formação. E os princípios de jogo, aqueles princípios universais que todos sabemos, ou que todos entendemos que existem, realmente ser uma realidade. Porque, na minha opinião, é apenas a minha opinião pessoal, na minha opinião, um jogador, quando atinge a maioridade, quando atinge a idade adulta, ele não tem que estar obrigado a jogar sempre da mesma forma. Ok. Ou seja, um jogador que está em formação, o que ele tem que aprender, o que ele tem que realmente assimilar, o que tem que dar para o seu desenvolvimento é
competências para ele resolver problemas. Exatamente. Okay? Se vai jogar numa equipa em que o treinador gosta de jogar mais um jogo de posse de bola, com construção desde o guarda-redes, primeira fase de construção, etc., em que gosta de construir com realmente muita circulação de bola, explorando os corredores laterais, ou jogo mais interior, ou se joga a defender na linha de meio campo, ou com uma linha de defesa mais subida, ou se joga mais nas transições, ou se tem um dispositivo tático de 3-5-2 ou 4-3-3. Isso são opções dos treinadores. Exatamente. E um jogador tem que estar preparado para acompanhar, para responder. Exato. E se não está, vai ter que aprender com esse treinador. A questão é, o jogador tem que ter capacidade de resposta. Portanto, o que eu defendo é que, atenção, volto a dizer que isto é a minha opinião pessoal e não estou estamos a partilhar a opinião, ok? Ideias. Exato. O que eu, na minha opinião, o que eu entendo é que os jogadores na formação devem realmente ter um modelo de formação. E, se me perguntares, as equipas, por exemplo, sub-20 e sub-17, seja num clube ou numa seleção, seja ela qual for, devem ter o mesmo modelo de jogo? Sim, acho que sim. Ou seja, o modelo de formação baseado em princípios. Porquê? Porque a qualquer momento, eu tive essa experiência muitos anos na formação do Sporting, a qualquer momento, imagina, tu és treinador do sub-17 e eu sou treinador do sub-19, por hipótese. Ao contrário, não interessa. E a qualquer momento, um miúdo dessa idade pode ir representar a seleção ou a equipa acima. Se nós os dois temos discursos diferentes e adotamos um modelo de jogo, uma ideia de jogo diferente, é mais difícil para esse jovem atleta. Mas os princípios de jogo têm que ser os mesmos. Agora, a seleção principal, qual é o objetivo da seleção principal? É ganhar. Ok. É lógico. É lógico. Se pudermos ganhar aproveitando melhor o trabalho que se faz da formação, excelente. Mas isso, hoje sou eu o selecionador, amanhã há de ser outro qualquer, e se calhar, hoje, pronto, também não é secreto para ninguém, quem viu os jogos de Moçambique, a seleção, eu gosto de jogar normalmente com dispositivo tático, e atenção que eu estou a dizer dispositivo tático, ou sistema tático, sim. não é o modelo de jogo, o modelo de jogo é uma coisa mais abrangente. Gosto de jogar no 4-3-3. E acho que, infelizmente, temos dado bem com isso até agora. Também temos jogadores que conseguem realmente interpretar bem esta forma de jogar. Mas nada me garante que no próximo jogo eu não possa jogar em 4-4-2. Exatamente. Ok? Agora, se me perguntares, eu gosto do futebol positivo. Agora, muita gente gosta de utilizar este termo, futebol positivo. Futebol positivo. O futebol positivo, gosto de ter uma equipa que construa, que tenha posse de bola, que joga toda a largura do campo, que explore bem a profundidade, que faça bem o ataque à profundidade, que tenha muitas ações no ataque de variabilidade, que ataque pelos corredores laterais, que também saiba fazer jogo interior quando necessário. Agora, há uma coisa que para mim é fundamental, independentemente da gente jogar em 4-3-3, 4-4-2, o que seja, que é comunicação. Quando eu falo de comunicação, não é estarmos a falar uns com os outros, é comunicação entre os jogadores. A equipa tem que estar sempre em bloco, tem que estar sempre junta, tem que estar sempre em comunicação. Não é? Agora já estamos a entrar um pouquinho naqueles princípios daquilo que eu considero o jogo, que é uma equipa sempre ligada, todos atacam, todos defendem, ok? Toda a gente tem que estar disponível para correr para a frente e para trás, não é só a equipa se possível, gosto de sair a jogar, que a equipa construa, mas que depois também tenha muitas opções na frente, e isso é obrigatório haver muita mobilidade dos jogadores mais ofensivos. E uma das coisas que eu costumo dizer aos jogadores é,
um jogador que tem a bola tem que ter sempre no mínimo 2 ou 3 opções para jogar. E esse jogador tem que estar sempre protegido. Eu já tenho sido acusado, algumas vezes, de um treinador muito cauteloso. Mas é normal essas críticas surgirem. Porque uma das coisas que eu constatei, e que poderiam, e felizmente, agora, menos até agora, as coisas têm sido assim, poderiam mudar, é se realmente nós, como equipa, em posse de bola, atacarmos de uma forma sustentada, e aqui a questão das coberturas é fundamental. Quando eu falo dos princípios de jogo, eu estou-me a referir àqueles princípios fundamentais. Exato. Né? Que é, quem tem a bola e tem espaço tem que progredir. Este jogador que tem bola e que está a atacar o espaço tem que ter sempre alguém a dar cobertura. Tem que ter sempre alguém mais na frente, em mobilidade, em desmarcação, se preferirem. E aí lá está a questão da profundidade e da largura, para que haja soluções para jogar. Exato. Ok? Como é que eu gosto, aqui o Paulo Paiva está a pôr uma questão, não sei se é para eu ler ou se depois tu lês, não sei como é que é. Não, percebi. Sim, como é que eu gosto? Eu gosto de jogar, vamos ficar na questão do dispositivo de dados. Eu, por exemplo, gosto que a equipa jogue com os extremos bem abertos. Há treinadores que preferem que os extremos venham para dentro. E isso também depende muito da situação, porque o jogador é inteligente, o jogador também pensa o jogo. Não é? Exatamente. E uma das coisas é o treinador dar pistas, dar possibilidades e o jogador decidir. Ou os jogadores decidirem. Não é? Agora, princípios têm que ser sempre garantidos. A equipa tem que estar sempre equilibrada. Exatamente. A largura tem que ser sempre garantida. Depois há aquelas questões mais do plano estratégico. Tem a ver com o facto de, perante um determinado adversário, se calhar, eu vou, olha, imagina, eu jogo 4-3-3, mas em vez de jogar com um 2, em que temos um médio mais defensivo e 2 mais ofensivos, jogas ao contrário, com 2 mais defensivos e 1 mais ofensivo. E daí, para passar para um 4-4-2, não há grande dificuldade. Agora, depende das características dos jogadores que tu tens também. E depois lá está. Diz. Mister, desculpa cortar-te, estou a receber indicações de que nosso tempo já esgotou, mas eu vou pedir mais 5 minutos. já. A conversa está tão boa que não conseguimos anotar que o tempo já esgotou. Mas... Divaguei muito. A conversa está tão boa, podemos dar mais 15 minutos, está bem? Se assim entender. Bem. Era mesmo isso que ia pedir, porque ainda temos aqui um assunto... Eu acho que cortei o fim do pensamento, Mister. Não, às tantas já estamos aqui a conversar e eu já estava a divagar um pouco. E se tu entendes que tens que cortar, corta. E dizer assim, fazer perguntas mais concretas. Por exemplo, há aqui uma pergunta... Não. Aqui a conversa é mesmo tem que se ir até a exaustão. Tem que se ir até a exaustão, porque a maior parte da nossa plateia é composta por treinadores de futebol e eu acho que a linguagem está ao nível daquilo que nós estamos. Agora, Mister, eu vou colocar-lhe aqui uma questão que depois vamos ver as questões dos nossos telespectadores. Agora, uma das questões que se coloca, Mister, estávamos a falar do modelo de jogo a nível da seleção nacional e o Mister explicou que trabalha com a seleção A e com a categoria imediatamente seguinte. Agora, Mister, como é que, a nível da seleção, das duas seleções que estão nas mãos, digamos, do Mister, é desenvolvido, digamos, é feito um modelo de desenvolvimento do atleta? É possível desenvolver o atleta na seleção nacional, nas duas seleções nacionais? Eu acho que sim. Na minha opinião, um jogador está em formação até deixar de jogar. Ou seja... É claro que todos sabemos que isso é normal, o ser humano, certas idades, aprende mais rápido, está mais disponível para aprender do que noutras, mas as pessoas, por exemplo, eu hoje tenho 48 anos e continuo a aprender, continuo a procurar melhorar o meu conhecimento, etc. Agora, nós temos na seleção jogadores de 36 anos, o Domingues tem 36 anos e temos jogadores de 18. Exato. Estamos aqui a falar de uma diferença de 18 anos. Não é?
Eu acho que o jogador está sempre em formação e é possível, em espaço de seleção, na seleção A ou 20, sub-23, haver também formação do jogador. Mas quem faz a formação dos jogadores são os clubes. Os clubes é que são os formadores dos jogadores. A seleção nacional pode aproveitar e pode depois dar alguns contributos para esse desenvolvimento. Se houver uma ação concertada entre a Federação e os clubes, as associações provinciais e os clubes, toda a gente, as coisas são mais fáceis ainda. Agora, nós temos que respeitar a identidade de cada clube. Cada clube faz o seu trabalho, mas quem forma os jogadores são os clubes. E nós vamos aproveitar, na minha opinião, os jogadores que os clubes formam. Ok? Este é o meu pensamento. Agora, é possível realmente fazer, portanto, um plano de desenvolvimento do jogador a longo prazo. Há federações que já têm isso. E depois, eu também entendo que as federações, em qualquer parte do mundo, têm que ser o motor do desenvolvimento do futebol. Portanto, é possível que as federações, na casa nossa, também possa, eu penso que estamos no bom caminho, desenvolver ações para que, em parceria com as associações provinciais e com os clubes, se possa definir ideias, guidelines, não é dizer como é que as coisas têm que ser feitas, é ideias macro, guidelines para o desenvolvimento do jogador. Eu acho que sim. Mister, ainda nesta questão, e permita-me colocar essa questão, se calhar, para ter um bocadinho mais da opinião pessoal do próprio Mister. Qual é a diferença em termos de prestação, do talento, entre um jogador que milita no estrangeiro, um jogador moçambicano que milita no estrangeiro e um jogador moçambicano que milita dentro de portas? Pergunto isto porque cá deste lado de fora há sempre esta opinião de que o jogador que milita no estrangeiro é sempre uma mais-valia em comparação com um jogador que milita internamente. Qual a opinião de mim a esta questão? Eu acho que é natural essa ideia, porque que há uns anos atrás em Portugal aconteceu o mesmo. Jogadores que saíram e depois, quando voltam ao seu país, neste caso os moçambicanos, depois quando vêm à seleção, trazem outro tipo de experiência. Logo aí, não estou a dizer que sejam só por jogarem no estrangeiro são melhores, não é isso que eu estou a dizer, mas a experiência é diferente. Também tem a ver, com todo o respeito por todos os clubes moçambicanos e pelo nosso futebol, com as condições que os clubes, se falarmos do mexer do Renilton em França, naturalmente, são jogadores que estão num plano competitivo, num nível competitivo diferente. Exatamente. Acho que não estou a escandalizar ninguém se toda a gente concorda. Sim. Portanto, só o facto de um jogador sair para o estrangeiro, também depende para que clube vai e para onde vai em termos competitivos. Qual é o grau de competitividade dessa liga? Exato. Mas só o facto de sair já traz outra experiência. Não estou a dizer que é melhor, mas é diferente. Pode acrescentar. Naturalmente, e se falarmos em termos de ritmo competitivo, isso também normalmente é diferente. Mas, apesar disso, nós temos jogadores em Moçambique. Eu posso dar um exemplo, todos os outros me vão perdoar, mas é apenas um exemplo, de muita qualidade e que jogam em Moçambique e quando representam a seleção nacional estão sempre em algo, representam a seleção nacional num nível muito elevado. Ali é um exemplo. Sim. Ok? Agora, eu sei que há essa discussão e que há muitas vezes essas análises. É normal isto acontecer. Desde que as ligas onde esses jogadores jogam sejam de outro nível, mais competitivo, e os próprios clubes onde eles estão inseridos tenham mais capacidade. E se nós entrarmos nessa discussão, a gente não pode dizer que os clubes moçambicanos têm culpa de ter poucas condições. Não é? Eu sei que há um esforço muito grande dos clubes moçambicanos em melhorarem as suas condições, as suas infraestruturas, as suas condições para que os jogadores, atletas evoluam. A própria Liga, o nosso Moçambola,
e a própria Liga Moçambicana tem feito um grande trabalho no sentido de promover mais o Moçambola, para que o Moçambola seja mais competitivo, mais atrativo, etc. Exato. E agora mesmo está em discussão a alteração do calendário, não é? Sim, era mesmo a última questão que eu queria colocar de Mister. Qual é o cenário, qual é o melhor cenário para o Mister em termos deste debate da mudança da época ou não mudança da época? Como selecionador nacional, qual é o melhor cenário para o Mister? Em que o Mister se sente confortável e diz que, olha, aqui não terei muitas dificuldades em trabalhar. Não, eu já manifestei essa minha posição até a nível interno na Federação, o Presidente Faisal Cidade, e pronto. E a minha opinião, exclusivamente técnica, não tem a ver com mais outros fatores, porque às vezes falam das questões do clima, as questões económicas, etc. Mas, na minha opinião, eu julgo que é uma boa oportunidade para Moçambique seguir, no fundo, a recomendação da CAF. Porque eu ouço e leio muito as pessoas a dizer que agora Moçambique vai ter um calendário como na Europa. Não é essa a questão. Claro que também é. Mas a própria CAF recomenda que o calendário competitivo dos países, e há muitos países em África que o fazem, seja começar em julho de um ano e terminar em junho do ano seguinte, uma época desportiva. Isso, na minha opinião, vai trazer vantagens a todos os níveis para os jogadores moçambicanos. Por exemplo, o jogador que joga em Moçambique e o jogador que joga fora de Moçambique nessas ligas, provavelmente tem outro calendário, já não estão tão desfasados em termos competitivos. E isso para a seleção nacional pode ser um problema. Não sei, por exemplo, talvez seja mais fácil haver maior exposição do jogador moçambicano para outros mercados, porque o jogador no final da época, a época termina em Moçambique, também termina em outros países, se calhar as transferências sejam mais fáceis, digo eu. Talvez seja mais fácil também para os agentes. Eu devo dizer isto, eu considero os agentes de futebol uma peça muito importante. Exato. Isto para mim é claro, porque os agentes podem, claro que agora podemos entrar em muitas discussões, bons, maus, não interessa. É como os treinadores, é como os jornalistas, é como toda a gente. Mas podem contribuir muito para o desenvolvimento do futebol, promovendo o jogador, neste caso moçambicano, para outras paragens, e se, imaginando, a época em Moçambique termina ao mesmo tempo que na África do Sul, se calhar é mais fácil ainda. Sim, falar sobre isso, ele próprio dizia que teve alguma dificuldade na adaptação quando foi agora jogar para a África do Sul, porque há desfazamento. Essa é outra vantagem. Mas estamos a falar de questões puramente técnicas. Exato. A seleção nacional, na minha opinião, vai beneficiar com isso, porque os jogadores estão, vamos dizer, nunca estão exatamente no mesmo patamar competitivo, porque jogar em França é um nível, jogar em Portugal é outro, em Moçambique há de ser diferente, mas já estão mais ou menos com o mesmo tempo de trabalho. E isso é importante. Bem, Mister, muito obrigado. Estamos com o tempo a esgotar, mas eu vou pedir mais uma palavra, Mister. Mister, neste período... Desculpa interromper. Não tenhas pressa de acabar o programa. Nós tínhamos combinado em off de ser os 50 uma hora, mas pela enorme disponibilidade do nosso selecionador nacional, estejam à vontade. Depois, se quiserem responder às perguntas, estejam à vontade. Não é da parte da Associação Nacional de Treinadores que quer acabar o programa. Antes, pelo contrário. Eu, por mim, ficava aqui 3 horas, garantidamente. Isso depende de vocês e nós agradecemos a vossa posição. Está bem? Obrigado. Temos mais uns 3 minutinhos em função do escalonamento das questões, porque parte das questões que foram colocadas pelos nossos telespectadores foram respondidas. Vi aqui questões que levantei, inclusive estava a ler dos nossos telespectadores, como a questão de como é que faz a articulação a nível da formação e da seleção A, já foi respondida, e teve a questão também desta avaliação que se faz entre os jogadores que militam no estrangeiro, os jogadores que militam a nível interno, também foi respondida. Mas uma questão aqui que estava a ver, eu acho que também foi respondida.
embora eu acho que podemos voltar um bocadinho nisso, a esta questão em que alguém questiona-nos qual é o projeto que existe a nível das seleções de base. Mister dizia-nos que as seleções abaixo do sub-23 estão sob a alçada do Mister... Sub-20, abaixo do sub-20. Abaixo do sub-20 está sob a alçada do... Sim. Eu penso que o Mister Arnaldo Salvado seria realmente a pessoa muito mais indicada para falar sobre isso. E sei que há ideias muito interessantes, algumas comuns, e que está a fazer um trabalho, pelo menos aquilo que me parece. E quem sou eu para avaliar isso, mas o trabalho que está a ser feito é muito importante. Portanto, eu acho que esse assunto seria mais correto ser o Mister Salvado a falar sobre isso, não é? Exato. E outra questão que está sendo colocada aqui é como é que avalia o nível de receptividade da mensagem que o Mister passa para os atletas? Como é que vê? Até agora, excelente. Os resultados falam por si. Como? Os resultados falam por si. É verdade, mas atenção que eu quero dizer o seguinte. E isso é sempre um risco. Os resultados têm sido bons, ou muito bons, se quiserem. Acho que ninguém pode dizer o contrário. Mas se os resultados não tivessem sido tão bons, o trabalho seria o mesmo. Ou seja, o selecionador é o mesmo, a equipa técnica é a mesma, os jogadores são os mesmos e trabalham sempre dando o seu melhor. Exato. Eu quero dizer com isto o quê? Que nós não devemos estar a embandeirar em arco e isto é tudo perfeito e nós fazemos tudo bem porque ganhamos ou porque estamos a ganhar. Da mesma forma, se perdermos o jogo, não vamos dizer que somos tudo maus e que não sabemos fazer nada. Não é isso. A receptividade dos jogadores foi excelente. Contribuiu muito o conhecimento que havia prévio entre o selecionador e os jogadores. Como toda a gente sabe, já tinha estado em Moçambique na qualidade de selecionador adjunto. Isso foi muito importante. Mas, mesmo que não fosse assim, eu acredito que a receptividade tinha sido boa, porque estamos a falar de jogadores profissionais. E perdoem-me o que eu vou dizer, mas às vezes dá-me ideia que em Moçambique o jogador de futebol não é visto como um bom profissional. A minha experiência enquanto selecionador e na seleção é que o jogador moçambicano é tão bom profissional como outro qualquer. Claro que, e há pouco falávamos disso, os jogadores têm experiência de jogar fora. Quando vêm, acrescentam valor não só dentro de campo, é fora de campo também. E o ambiente na seleção é excelente. Portanto, a receptividade dos jogadores às ideias do selecionador ou da equipa técnica tem sido muito boa. E super satisfeito com isso e sinto uma frustração enorme de não ter jogado em março dos Camarões, infelizmente. Independentemente do resultado que poderia acontecer, nós estávamos preparados e com muita ambição de fazer bons jogos e bons resultados. E só desejo, honestamente, que tudo volte à normalidade o mais rápido possível. Claro que, como já dissemos, e toda a gente, obviamente, diz isso, a saúde em primeiro lugar, e é preciso garantir a saúde de todos, e em primeiro lugar dos jogadores. Eu só desejo regressar o mais rápido possível e irmos novamente para a competição e em prática aquilo que nós gostamos. É o que todos nós desejamos. Mister, eu acho que o Mister tem noção de que, como selecionador nacional, carrega um país nas costas e país que é seu também. Mister, diz-me uma coisa. Qual é o momento mais complicado da vida de um treinador? Falo desta fase de preparação do jogo até a realização do próprio jogo. Qual é o momento mais complicado para um treinador de futebol, um selecionador no caso? Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu nunca pensei qual era o momento mais complicado. Eu honestamente não considero que haja momentos complicados, existem momentos
que exigem realmente uma grande entrega, uma grande concentração, um grande controle emocional, mas quando nós temos um caminho pré-definido e queremos percorrer esse caminho e sabemos o que é que queremos fazer, as coisas tornam-se sempre mais fáceis. Não significa que não possa haver alterações, e eu considero que um bom treinador é aquele que também tem capacidade de se adaptar a possíveis alterações que possam acontecer e tenha a humildade também de, às vezes, perceber, epá, se calhar eu não estou a ir no caminho certo, vamos aqui mudar. Mas isso exige o quê? Exige permanente reflexão, permanente discussão. Eu gosto muito de falar com os meus adjuntos. Acho que uma equipa técnica vale pelo seu todo. Claro que há um líder, que é o selecionador, neste caso sou eu, que é o rosto, mas o trabalho não é meu, o trabalho é da equipa toda. Agora, momentos difíceis, não sei, dá-me, eu vou ser muito honesto, dá-me um prazer enorme ser treinador de futebol, tenho um orgulho e sinto-me muito honrado por ser selecionador nacional de Moçambique. Portanto, momentos difíceis. Até hoje, felizmente, agora, muito trabalho, e vontade de fazer as coisas acontecerem. Dificuldades, claro, todos temos dificuldades. Quem é que não tem dificuldades? É verdade. Se tu dissesse, o selecionador de França tem menos dificuldades que o selecionador de Moçambique, claro, os discursos são diferentes, né? Vamos a falar da seleção campeã do mundo. Pronto, mas há outras perguntas. Eu estou a ver aqui os comentários, há outras perguntas. Portanto, muitos comentários já. Eu só queria saber se já podemos começar a passar as perguntas para o Mister, se quiser responder. Posso? Com licença. Pode ser. Pode passar-nos as questões. Mister, boa noite. Para quando a competição a nível da seleção para escalões mais abaixo do sub-17? Porque Moçambique só tem a primeira internacionalização no sub-17. Penso que é muito tarde. Ou seja, os jogadores só têm a primeira internacionalização no sub-17. Isso é uma discussão já antiga e faz todo sentido. Tem que haver dentro. Se for possível, atenção, se for possível. Mas lá está. Volto a dizer, isso não é da minha competência direta, mas penso que estão a ser dados passos importantes nesse sentido. Exato. Não sei se tem mais alguma questão. Boa noite. Um abraço para o Dário. Para descontrair. O que mais gosta no nosso país? A futebol, a parte da vida mesmo, não é sempre o futebol. O que é que mais gosta no país? Não, de tudo. O clima espetacular, as pessoas, eu já disse isto em outras entrevistas. E é verdade, é aquilo que eu sinto. Eu nasci em Moçambique, como toda a gente sabe, voltei passados muitos anos, mas o meu sentimento quando estou em Moçambique é como se nunca tivesse saído de Moçambique, porque também sou um privilegiado, porque toda a gente me trata bem, eu também acho que não trato ninguém mal, mas em Moçambique, até hoje, gosto de tudo. Pá. Agora, temos que aproveitar o que há de bom, mas trabalhar para que as coisas continuem a melhorar. Ok, outra questão vem do Alexandre Jorge Mano. Como é que vê os guarda-redes de uma forma geral em Moçambique? De uma forma geral, são iguais aos outros. Os guarda-redes em Moçambique são guarda-redes que têm qualidades, capacidades, competências. Às vezes não são tão valorizados como deviam. Exato. Tenho sentido, muitas vezes, como é que é dizer, uma desconfiança em relação aos guarda-redes e às suas qualidades. Sinto que, por exemplo, um guarda-redes que sofre um golo, tem uma ação mais infeliz quando sofre um golo, as pessoas têm logo uma atitude de desconfiança do jogador, do guarda-redes está vendido. Acho que isso é muito negativo. Eu vejo guarda-redes de nível mundial também cometerem erros. Se me perguntarem, na minha humilde opinião, eu não sou um especialista em treino de guarda-redes, e nós temos um treinador de guarda-redes na seleção muito capacitado, muito competente, que é o Manuel Valoy, toda a gente conhece. Penso que os próprios treinadores de guarda-redes gostariam de ter melhores condições para desenvolver o seu trabalho e toda a gente está de acordo que se pode fazer um pouquinho mais no que ao treino de guarda-redes diz respeito. Mas, para isso, é preciso dar condições aos treinadores de guarda-redes também.
Exato. Creio que aqui é um comentário do Zuneide. Exemplo claro é a data FIFA de março, que metade dos jogadores estão a meio da época e outra metade ainda na pré-época. Até as datas FIFA estão escolhidas por calendário de junho. Era sobre aquela questão. Sobre aquilo que eu estava a falar. Mudança da época. Tem aqui José Fernando Tavares, do Futebol Clube da Beira. Gostava de saber por que não houve ninguém na equipa técnica no Campeonato Nacional de Júniores. Da minha equipa técnica, equipa A, não se justifica. Não se justifica. Não significa que nós não estejamos disponíveis para observar alguns jogos de júniores, mas esse trabalho, na minha opinião, tem que competir aos selecionadores desses escalões, não é? Exatamente. Passando para outra questão, mais do que o modelo de jogo, nós gostávamos de saber qual é o projeto para as seleções mais jovens, desde a criação do sub-15 até o sub-23 e com competições para as mesmas seleções. Penso que sem isso os jogadores não vão perceber o que é representar uma seleção nacional. Isso vai de encontro com o que estávamos a falar. Eu estava a dizer, exatamente. Isso tem que ser, digamos, noutro fórum, e eu, se quiserem, também posso dar o meu contributo. Exatamente. Eu creio que não há mais questões e vou chamar a conversa o Rogério Mariano. Mas antes do Rogério Mariano intervir, eu vou pedir um comentário do Mister. Mister, temos aqui a Associação de Treinadores de Futebol de Moçambique, que está a fazer um trabalho notável e neste momento, pelo que temos visto, está a fazer uma atualização da sua base de dados. Mister, como é que olha para este tipo de iniciativas da Associação de Treinadores de Futebol de Moçambique e que vantagens isto pode trazer para a valorização cada vez mais dos treinadores moçambicanos? Eu olho com muito bons olhos, porque acho que a Associação de Treinadores é a associação que representa uma classe profissional. E eu considero, e eu, ao longo dos anos de prática ou de carreira, se quiser, sempre considerei que ser profissional não significa que eu tenha que viver só do futebol. Exato. Eu não vivia sempre do futebol enquanto treinador, já o faço desde há uns anos esta parte, mas não vivia sempre do futebol enquanto treinador, mas sempre me considerei profissional. Porquê? Porque sempre quis aprender mais, fazer melhor e ser melhor enquanto treinador. E eu acho que a existência de uma associação forte só vai ajudar a que os treinadores, neste caso os treinadores moçambicanos, sejam também mais fortes. E ser mais forte significa o quê? Estar melhor preparado para responder de uma forma muito positiva aos desafios, seja em Moçambique ou fora. Exato. Eu agora, de repente, lembrei-me que temos aqui um treinador em Portugal, que é o Tiquinho Conte, está no sub-23 do Vitória, e que tem feito um ótimo trabalho, e que também é associado, penso eu, da associação. Portanto, uma associação mais forte, e com estas iniciativas, eu no início disse isto, eu tenho acompanhado minimamente o trabalho que a associação tem desenvolvido ultimamente, eu acho que é fundamental. Não só para que os treinadores como classe sejam mais fortes, para que tenham acesso também a este tipo de seminários, de colóquios, de partilha de ideias, de discussão, para evoluírem, para aumentarem o seu conhecimento, para criarem questões. E agora estava aqui a ver um comentário. Depois tens que explicar o que é. Mas como quem diz, quem conhece Moçambique não esquece, né? Ok. E eu acho que as associações, neste caso a Associação de Treinadores, sendo mais fortes, os treinadores são mais fortes como classe. E não só a nível de formação enquanto treinador, mas também na defesa dos direitos do treinador. Exato. Ok? Eu acho que é fundamental e acho que estão todos parabéns. O Mr. Salvado, que é o presidente, o Rogério, que tem feito um trabalho muito bom, e o facto também de fazerem parte, somos, a Associação de Treinadores de Futebol também é fundadora da União dos Treinadores dos países lusófonos, também é muito interessante e eu tive o privilégio de ser convidado para estar presente nessa, como disse há pouco o Dr. Sérgio. Exato. Eu acho que é muito importante realmente, e é assim, este tipo de iniciativas, não só nós estamos aqui a falar sobre as questões do futebol, neste caso da seleção, etc. Um grande abraço para o Alexandre Mano também, que agora fez aí um comentário.
Eu acho que é muito importante. Portanto, agora, cada um, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto treinador, tem que fazer a sua parte. E a sua parte é tentar ser o melhor profissional possível, é o que eu acho. Exato. Mister, muito obrigado por este momento de conversa. Creio que foi bastante valiosa para a classe dos treinadores, colegas vossos, e também para os nossos telespectadores. Pude ver que não só apenas tínhamos treinadores, mas tínhamos também adeptos naturais dos Mamas. Vou chamar a conversa a Rogério Mariano. Creio que tem alguma palavra para fecharmos. Bem, em primeiro lugar, a Associação Nacional de Treinadores de Moçambique quer agradecer a presença do nosso selecionador. Ficámos muito sentidos com as palavras do próprio Luís Gonçalves. Estamos a tentar estruturar e de facto, estamos a fazer todos juntos um trabalho para que os treinadores moçambicanos sejam mais valorizados. Quero agradecer também ao David pela excelente moderação que fez ao longo deste programa. É pena, porque eu gostava de ter mais 30 minutos com o Mister, porque o Mister, de facto, desbobinou tudo o que tinha para desbobinar. Em nome do Salvado e em nome dos treinadores de Moçambique, quero agradecer as palavras do Mister Luís. Para informar que na próxima semana vamos ter, então, um direto também, o terceiro direto da Associação Nacional de Treinadores, com o professor sobre a condição física em tempo de pandemia, com o professor Cid Chambal, João Figueiredo e Federico dos Santos. Vamos finalizar. Mais uma vez agradeço a vossa presença. Quem esteve lá a acompanhar, muito obrigado. Um até já. E como disse alguém aí, quem conhece Moçambique jamais esquece. Um abraço também. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Um abraço. Até a próxima.